Boa tarde, gente. Vamos lá, quarta-feira, as últimas aulas da semana. Começamos agora com a aula 49. Falaremos sobre um assunto. A gente até já falou antes, mas vamos falar de novo, que chama O Mundo Dividido em Blocos. Tá? Do que se trata isso? Não se esqueçam, antes de eu começar a falar da aula aqui, aula 49, tem avaliação para fazer até segunda-feira da semana que vem. É a nota do segundo bimestre de vocês que está na mão aí. É só fazer com calma, tá lá as perguntinhas e enviar até segunda-feira. Não esqueça de colocar o e-mail certinho para eu poder te mandar a resposta, a correção. Se você não me mandar um e-mail, eu não consigo te mandar o que você acertou, o que você errou, tá bom? Mas vamos lá. O que é o mundo dividido em blocos, tá? E por que disso agora? A gente vem falando sobre a Idade Média, tá? Então falamos quando ela começou, no fim do Império Romano, como os povos germânicos, os bárbaros, herdaram, né? Eram os escravos dos romanos. Com a saída dos romanos, eles acabaram tomando toda a Europa, tomando toda aquela região que era o Império Romano do Ocidente. O papel que a igreja desempenhou na formação desses reinos, na política da época, o peso que a religião tomou do controle da cultura, da sociedade, da política, da economia, de tudo durante a Idade Média, dos sistemas de produção, de feudalismo, da variação dos sistemas de produção, das invasões vikings, das invasões muçulmanas, da Santa Inquisição, da Cruzada. Falamos vários assuntos sobre a Idade Média. E nas últimas aulas a gente vem se encaminhando para terminar a Idade Média. Então, falei sobre a peste, sobre a Guerra dos 100 Anos, as revoltas camponesas, o surgimento de uma nova classe social, que é a burguesia. E agora a gente vai entrar no fim da Idade Média, como a Idade Média termina, tá certo? Só que antes, eu quero passar uma outra coisa para vocês. A gente vai voltar nesse assunto daqui a algumas aulas, mas antes da gente voltar, nós precisamos tratar de um assunto importante. Isso que a gente falou, tudo isso que a gente falou até agora, é referente. Olha só, esse é o mapa mundi, esse é o mapa do planeta. Tá? O planeta é tudo isso daqui, ó. Então você tem os continentes, a Oceania, a Ásia, a África, a Europa e a América. Esses são os continentes do planeta todo, do planeta Terra. Tá? Tudo que a gente falou até agora está concentrado nessa região aqui, olha aqui no mapa. Ó. Essa região, que é o norte da África, o Oriente Médio e a Europa. A gente só falou dessa região. Essa é a região que teve Idade Média. No resto do mundo, aconteciam outras coisas. Tudo que a gente falou, Império Romano, Império Persa, todas essas coisas são referentes a esse pedaço só. Por que a gente se concentrou? Por que a gente passou esse tempo todo falando só dessa área? Porque é a região onde a gente tem mais fontes históricas. É a região onde a gente tem uma história mais detalhada para explicar. Na América, já existiam humanos? Claro, de 20 mil antes de Cristo para trás, já existiam seres humanos na América. Já haviam civilizações, sociedades, grupos desenvolvidos. A gente vai falar um pouco deles agora. Por que um pouco? Ô professor, por que a gente vai falar um pouco dos indígenas? Não vai falar tanto quanto falou dos europeus? Porque no caso dos indígenas a gente vai esbarrar em um grande problema. Essas civilizações que habitaram essa região, pouquíssimas desenvolveram a escrita. E se não deixaram a língua escrita, se eles não deixaram a história deles registrada, as fontes que nós temos são muito pequenas, muito poucas. Por quê? Porque com a chegada dos europeus na América, você vai ter o embate entre essas duas sociedades, a luta entre as duas.
Os índios vão ser escravizados, sociedades indígenas vão ser destruídas, milhões e milhões de índios vão morrer de doenças, vão morrer assassinados pelos brancos europeus. Então a história indígena, a gente sabe muito pouco, e o pouco que a gente sabe depois da chegada do europeu, contada pelas palavras do europeu. Então é um europeu contando a história dos indígenas, não são os próprios indígenas. A produção indígena sobre a história deles até aquele momento é pouca ou nenhuma, tá? Então falaremos sobre essas sociedades indígenas, falaremos agora tudo que é possível a gente falar. Não é tanto quanto a gente falou da Europa, porque a gente não tem fontes suficientes. Teve Idade Média na Europa? A Idade Média que teve na Europa, que teve na América? Não teve. Na América, eles estavam vivendo uma outra realidade. Nada a ver com o que acontecia com a Europa. Existe contato entre os europeus e a América? Nenhum. Por que não tem contato? Olha aí no mapa. A América está separada dos outros continentes pelos oceanos. Nesse momento, você ainda não tinha navegações em alto mar. Você até teve indícios de que os fenícios, lembram dos fenícios, lá da época dos persas e tudo, que os fenícios chegaram aqui no Rio de Janeiro. Você tem até teorias, e até teorias comprovadas, que os vikings chegaram aqui até o Canadá no ano 1000, mas não ficaram, chegaram e foram embora, ou chegaram e foram destruídos, ninguém sabe ao certo. O que a gente sabe é que não existe relatos históricos, não houve contato. Os grupos humanos, os indígenas que viviam, todas as civilizações indígenas aqui da América, elas não tiveram nenhum contato com os outros continentes. Então o que acontecia nos outros continentes é totalmente diferente do que acontece aqui. Aqui é um mundo à parte, é um mundo separado, que não sabe nada do que está acontecendo fora dali, nem sabe que existe mundo fora dali. Como as pessoas dos outros continentes não sabem que a América existe também. Tá certo? Então a América é um mundo à parte. Até o surgimento das grandes navegações, a América é um mundo à parte. Falaremos de América agora. Como falaremos também de África. Vamos voltar aqui no mapa. A África está colada aqui com a Europa e com a Ásia, com o Oriente Médio. Só que aqui nessa região da África, aqui, conseguem ver? Você tem um deserto gigantesco. Aliás, na realidade são dois. Você tem o deserto do Saara e o deserto do Sahel, que cortam aqui a África em duas partes. O norte da África, que é essa região aqui colada com a Ásia e a América e a Europa. E abaixo do deserto do Saara é a África subsaariana. Sub de abaixo e saariana de deserto do Saara. Subsaariana que é abaixo do Saara. Essa África, que é a África negra, pouco ou nenhum contato teve também com o resto do mundo. Ela estava separada em um bloco por causa do deserto. Você teve povos berberes, tuaregues, que cruzavam esse deserto para fazer comércio com os europeus, voltavam para a África, mas contato direto era pouco ou nenhum. Então, qual a influência da cultura dos europeus, dos grandes impérios na África subsaariana? Nenhuma. Qual a influência das religiões europeias, da escrita, da música, da cultura europeia na África subsaariana antes das navegações? Zero. Influência nenhuma. E vice-versa. A vida desses africanos da África subsaariana também não teve influência nenhuma com o resto do mundo. Por quê? Porque não houve contato. Então as religiões dessa região eram religiões próprias, idiomas próprios, histórias próprias. A gente sabe parcialmente. Por que parcialmente? Porque também não houve o desenvolvimento de língua escrita. Então pouco ou nada foi deixado registrado. Então, se não tem registro, a gente não tem fonte suficiente para contar. O pouco que a gente conhece
É pelo contato desses povos que cruzavam o deserto e, após as navegações, a chegada dos europeus. Aí os europeus vão contar o que eles veem, de como é a África quando eles chegam lá. Agora, se eles estão tendo a visão correta, se era aquilo mesmo, ou se é uma visão preconceituosa, a gente não tem muita certeza, tá bom? Na realidade, a gente até acha que é realmente, claramente, uma visão preconceituosa, tá certo? Da Ásia, é mais ou menos a mesma coisa. A Ásia aqui, ó no mapa aqui, ó. Esse pedaço da Ásia aqui se chama Cordilheira do Himalaia. Tá? São montanhas gigantes, altíssimas. E é um monte de montanha, uma colada na outra, como se fosse uma muralha, que dificulta que quem está de um lado ultrapasse para outro. Aqui por cima é gelo puro, mais difícil ainda de cruzar. Então, antes das navegações, antes das máquinas, é muito difícil cruzar de um lado para o outro. Ainda hoje, cruzar de um lado para o outro a pé é quase impossível. Aqui fica a maior montanha do planeta, que é o Everest. Existem caminhos aqui? Existem. Pouquíssimas pessoas conheciam, que faziam um comércio, chamada Rota da Seda. Traziam produtos da China para serem vendidos na Índia e levados para a Europa. Mas eram pouquíssimas pessoas que conheciam e não contavam para ninguém, justamente para que só elas pudessem fazer o comércio. Então, o que acontece na Ásia é separado, é diferente de tudo que acontece no restante do mundo, porque eles estão separados, eles têm contato zero, ou muito pouco contato. Um contato tão frágil que não causa influência. Então, a vida da Ásia sofreu alguma influência pela Idade Média da Europa? Nenhuma, nem sabiam. A maioria das pessoas que vive do lado de cá das cordilheiras nem sabe que existe Europa, nem sabe que tem gente do outro lado das montanhas. Então, o mundo cresce, a humanidade cresce, ela evolui em blocos separados. Cada bloco vai criar sua própria cultura. Cada bloco vai criar suas próprias línguas, seus próprios deuses, suas próprias religiões, suas próprias histórias, suas próprias artes, suas próprias soluções. Então, os problemas de cada região vão ser diferentes e claramente as soluções são diferentes. Você vai ter regiões quentes, como a África, como aqui na América do Sul. Você vai ter regiões geladas. Em algumas áreas vai se inventar roupa por causa do frio, em outras não. Por que não? Porque é calor, as pessoas nunca pensaram em usar roupa, não tinha essa necessidade. Então, essa diferença de blocos vai criar soluções diferentes e culturas diferentes. Algumas coisas, mesmo sem ter contato nenhum, todos esses blocos vão criar soluções parecidas. Por quê? Porque os problemas são parecidos. Então, quando os problemas são parecidos, os seres humanos vão criar soluções parecidas. Se você colocar uma pessoa em uma sala, outra em outra, e der o mesmo problema para as duas resolverem, provavelmente elas vão encontrar soluções muito parecidas ou iguais, mesmo sem se conversar. Tá certo? Isso também aconteceu com a humanidade. Mesmo os blocos não tendo contato, quando os problemas eram semelhantes, as soluções encontradas foram semelhantes. Agora, quando os problemas eram diferentes, as soluções eram totalmente diferentes. Por isso que os hábitos alimentares de cada um desses blocos é diferente, as línguas são diferentes, as religiões são diferentes, tá certo? O que é importante aqui, que eu preciso que vocês entendam, até hoje, do começo do ano, do começo do ano passado até hoje, a gente falou dessa galera aqui, ó. Tudo que a gente falou aconteceu aqui. Império Persa, a gente falou até um pouquinho de China, que é fora, mas foi muito pouco. Império Persa, Egito, gregos, romanos, o Grande Império Romano, a Idade Média, os cavaleiros, os senhores feudais, os reis, a igreja, o poder, a Inquisição, a cruzada. Tudo isso aconteceu aqui, ó, nesse pedaço de mundo. O que a gente vai falar agora nas próximas aulas é o que aconteceu fora desse pedaço, tá? A gente tem muito para falar?
Não. Por que não? Porque a gente tem poucas fontes que contam como era a vida fora desse bloco. Fontes escritas, fontes que a gente possa utilizar mais claramente. Mas existem fontes, e essas fontes que existem possibilitam que a gente dê uma ideia geral de como funcionava. E é isso que a gente vai fazer nessas próximas aulas. Então falaremos sobre a Ásia, como era a Ásia enquanto a Europa estava na Idade Média, o que acontecia na Ásia. Falaremos o que acontecia na África e o que acontecia na América, para que vocês saibam que no mundo todo as pessoas estavam vivendo, cada uma dentro das suas possibilidades, de uma forma diferente. Quando que essas culturas vão se unir, que as pessoas vão saber da existência um do outro, que esses blocos vão se conhecer a cultura um do outro, um querer dominar o outro, vão surgir guerras, a gente vai falar disso depois. Mas quando que esses blocos, essas barreiras vão ser superadas, essas barreiras que separam o mundo, a cordilheira, o deserto do Saara, o oceano, quando que os humanos superarão essas barreiras e conhecerão o outro lado das barreiras? Com as navegações, quando os seres humanos vão inventar grandes navios, que vão conseguir navegar em alto mar, atravessar grandes distâncias e superar esses obstáculos, não por cima, mas contorná-los, tá certo? E aí os povos vão conhecer um ao outro. Isso só vai acontecer a partir do século XV, lá nos anos 1400 e pouco, ou seja, depois que a Idade Média acaba, tá bom? Antes, está todo mundo separado. E o que acontecia em cada lugar? É o que a gente vai falar nas próximas aulas. Espero que vocês tenham entendido. Deem uma olhada direitinho nesses mapas que eu coloquei. Eu vou postá-los juntos para você ver como é a separação, tá bom? Entendam isso para entender o que a gente vai falar daqui para frente, tá certo? Até a próxima aula, gente. Fui!